Eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite aquilo que Deus colocou no meu coração. Estava meditando nessa mensagem, queria arrumar um tema para ela. O tema é Complexo de Deus. Talvez você esteja se perguntando, pastor, mas existe alguém que possa ter complexo de Deus? Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 28, versículo de número 2. Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 2. Todos acharam? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 28, apenas o verso 2. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento e no meio dos mares, e não passas tu de homem, e não és Deus, ainda que estima teu coração como se fora coração de Deus. Senhor, muito obrigado por esta noite, pelo momento maravilhoso que passamos pela manhã, e eu tenho certeza, Pai, que Tu sempre guarda o bom vinho, Senhor, e que nesta noite possamos nos alegrar também com a Tua presença, Senhor, possamos externar gratidão à Tua santidade, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque Tu enviaste Teu Filho amado, Jesus, para que ali efetivasse tamanha redenção, Senhor, por nossas vidas. Somos gratos a Ti, Senhor. Mas fala conosco, Deus, em nome de Jesus. Amém. Ó, irmãos, podeis sentar. Eu quero fazer uma breve introdução e quero voltar lá em Gênesis. Gênesis sempre é um ponto de partida, né? Quando você quer falar de pecado, de rupturas. O homem, quando peca ali no Gênesis, ele tinha uma intenção no coração dele, né? Deus havia dado uma ordem para que não comesse do fruto que estava ali, da árvore do fruto. E a mulher, flertando ali com aquela conversa da serpente, e acaba comendo daquele fruto, e quando ela come daquele fruto, ali houve uma ruptura após o homem comer, entre Deus e o homem. E após a queda do homem, o homem ficou sujeito à vaidade. E essa vaidade, ela enraizou na personalidade do homem de tal forma que o homem quis usurpar aquilo que é de Deus. O homem consciente ou inconsciente, o homem sempre vai buscar um pouco da glória de Deus. O homem sempre vai querer tocar naquilo que não deveria tocar. E aqui, irmãos, eu quero separar algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Então, talvez a mais ousada manifestação da pecaminosidade latente do ser humano seja realmente o complexo de Deus. Então, há pessoas que elevam-se a si mesma, há pessoas que querem a glória e elevam-se a si mesma, a ponto de pensar que são iguais a Deus. Tem pessoa que ela tem uma necessidade de se parecer muito com Deus, de querer aquilo que é de Deus. Não são necessariamente doentes mentais essas pessoas, mas então são o quê? Se elas têm a necessidade, a doença dela é de fundo espiritual. No caso aqui, quando nós lemos sobre o príncipe de Tiro, é um exemplo clássico disso. Ele disse, sem o menor constrangimento, eu sou Deus. Sem o menor constrangimento, ele está dizendo, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento. E a resposta de Deus foi pronta e categórica para ele, não passas de homem. Não passa de homem. E não és Deus, ainda que estima teu coração como se fora o coração de Deus. Ainda que exista uma necessidade dentro de você, que você grite querendo ser Deus, você é homem, você não passa de Deus. Então a atitude mais estranha ainda
Acontece com o rei da Babilônia, que algumas pessoas fazem um link ali, como se fosse Lúcifer, que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 14, 13 e 14, e diz o texto: o complexo de Deus começa com aquela propensão, né? O indivíduo ele começa a querer ser aquilo que ele não é. E o rei da Babilônia diz assim: eu subirei ao céu, e acima das mais altas nuvens serei semelhante ao Altíssimo. Olha que indivíduo que tem uma propensão, né? Eu quero ser Deus, eu vou subir, vou ser igual a Ele. Isso é uma doença espiritual. Então o complexo de Deus começa com aquela propensão, a soberba, que afeta toda a raça humana, meus irmãos. Com a consequência natural, a queda. Desde então, o homem não está mais preocupado com a glória de Deus, mas com a sua própria glória. E o Senhor diz em Romanos, no capítulo 1, que Ele não divide a glória dele com ninguém. Deus não vai dividir a sua glória com ninguém. Porque no fundo todos querem ser Deus. A desordem é total. O clima é de uma intensa rivalidade. O homem querendo as luzes da ribalta, o palco. Então o clima é de uma intensa rivalidade entre homens e entre o Senhor Deus. Nesta corrida para a mais alta nuvem, tudo é válido, até derrubar o outro, até puxar o tapete do outro. Tudo é válido nessa corrida. Então o alvo inicial proposto pela serpente é: você vai ser igual a Deus. Você vai ser igual a Ele. Isso entrou no coração de Eva. Você é igual a Deus? Você é parecido com Ele, vou saber, eu vou ser onisciente, onipotente, onipresente, eu vou ser igual a Deus. Isso gerou no coração de Eva, e Eva alimenta isso, e leva essa ideia maligna para Adão. Está lá em Gênesis 3:5. Então, é rivalizar com o Altíssimo, é assentar-se na cadeira de Deus, porque nós esquecemos de que tudo vem de Deus. A comida que chegou na tua casa, mas eu trabalhei, mas foi Deus que te abençoou, te deu saúde para você conseguir ter o alimento na tua casa. Mas eu, graças a Deus, eu não estou doente, porque Deus visitou com saúde. Mas eu, graças a Deus, eu tenho fartura na minha casa. Glorifica a Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça para o Senhor. É para Ele. É para Ele. E nós precisamos entender, um exemplo muito bonito é de João Batista. Ele não falou: importa que eu cresça e diminua ele. Não. Ele falou: importa que ele cresça e diminua eu. O nosso eu tem que estar bem minúsculo mesmo, para que o eu de Deus, o eu sou, o eu com letra maiúscula, possa crescer e aparecer. O nome dele tem que ser visível nas nossas vidas. Tudo que eu sou, tudo que eu venho a ser, deve ser louvado e tributado a Deus, não a minha pessoa, porque eu sou pó e voltarei para o pó. Então tudo é para Ele. Louve a Ele. Se Deus te deu alguma posição, glorifique a Ele. Se Deus não te deu, louve a Ele. Até pelo não de Deus, quando eu costumo dizer, é pedagógico, porque Deus sabe o tempo certo de dar. Às vezes nós queremos as coisas de Deus, nós ficamos até chateados, porque Deus não nos abençoou, mas Deus está vendo. Você vê agora, Ele está vendo o futuro.
E quando Deus vê o futuro, Ele sabe que você pode errar, te dando agora. Então, eu preciso, como diz o cantor, eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele que cuida de mim. É Ele, não sou eu que cuido de mim, é Ele. Os pássaros se alimentam porque Deus os alimenta. Os lírios do campo são formosos porque Deus assim o quis. Mas eles hoje nascem, são bonitos e amanhã são lançados no fogo. Agora Jesus volta para eles e diz assim: quanto mais vocês. O amor de Deus por nós é grande. Agora nós não podemos errar em achar que nós, por nossa sabedoria, por nossa força, talvez pelo nosso recurso, devemos rejeitar a Deus. Você quer ver uma coisa? A criança, quando nasce, já nasce pecadora. Talvez você diga assim: não, meu filho não peca. É pecado, ele nasceu sob pecado. E aí, da maneira que essa criança, ela nasce, ela vai crescendo, ela vai ouvindo, ela vai falando, e ela vai tendo rupturas na família. Ela já não quer mamar mais no peito, vinha comer, ela quer se limpar, ela já está achando que está autossuficiente demais. Às vezes faz um monte de coisa errada, mas você está ali para ajudar. É assim Deus. Às vezes nós somos como criança na presença de Deus, queremos fazer as coisas do nosso jeito, e Deus está falando: não é assim que se faz, rapaz. Eu quero te ensinar a fazer direito. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero te conduzir por um caminho de excelência. Mas nós achamos que nesse momento Deus provavelmente esteja sendo intrometido na nossa vida, porque achamos que já somos autossuficientes demais. Achamos que já conhecemos muito de Deus. Deus não precisa mais se revelar a mim, porque eu conheço muito bem Ele. Eu não preciso mais ler a palavra de Deus, porque eu conheço Deus aqui demais. Deus fala comigo, Ele fala contigo, fala, mas você fala com Ele? Deus quer se relacionar com o homem, e esse relacionamento, ele é um vínculo de amizade. Por que Deus chamou Abraão de amigo? Porque tinha relacionamento com Ele. E nós precisamos nos relacionar com Deus, precisamos reconhecer esse Deus amoroso, esse Deus também que é justo juiz. E nessa corrida desenfreada, queremos ser Deus, provavelmente porque nós esquecemos de que tudo vem dele. Quanto mais dotado e maior é a maior tentação de evidenciarmos que somos levados a nos glorificar de nós mesmos, da nossa sabedoria, do nosso orgulho, seja o conhecimento. Meu irmão, quer se gloriar? Se glorie em conhecer o Senhor, louvado seja Deus. Aqueles que são possuídos pelo complexo de Deus, meus queridos, eles mesmos alimentam suas próprias vaidades e vão transformando cada vez mais, cuidam das aparências, colocam um verniz bonito, uma pseudo-santidade, e nós devemos olhar para nós mesmos e saber: Senhor, sou falho, sou pó, meu Deus, eu voltarei para o pó. Se não for a tua misericórdia, Senhor, se não for a tua graça na minha vida, Deus. Porque é muito fácil, irmãos, nós tomarmos o lugar de Deus como juízes, quando queremos julgar, e a Bíblia diz que só há um justo juiz, um justo. E a Bíblia ainda vai mais além, quando diz que eu reparo o cisco no olho do meu irmão e esqueço uma trave que está no meu olho. Eu estou querendo me colocar no lugar de juiz. Eu devo olhar para mim mesmo, olhar que eu sou falho. Quem não pecou, como diz Jesus, atire a primeira pedra. Porque estavam
querendo se colocar como juiz. Essa mulher é uma prostituta, vamos apedrejar, porque a lei manda apedrejar. E o Senhor, o que acha? Aquele que não pecou, atira então a primeira pedra. E aí Jesus fez eles se inventariarem, cada um olhar para dentro de si mesmo e ver que são miseráveis, pecadores, querendo se justificar diante de um Deus santo. Não, meu irmão, devemos olhar para dentro de nós e reconhecer. Então, algo também, que essas pessoas cuidam das aparências, insinuam ser grande em poder. Abram aí Atos dos Apóstolos, por favor. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Aleluias. Nós vamos ver no capítulo de número 8, versículo de número 9 até o 13. Você achou aí? E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercia naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era um grande personagem. Eu sou grande, né? Está inculcado no homem. Eu sou bom, rapaz. Eu sou o cara. Sou eu. Conte comigo. Ainda tem aquele que bate no ombro assim: e aí, como é que eu preguei hoje, hein? Fala para mim. Você sentiu o fogo descer do céu? Fala para mim. Aí o cara: pô, a mensagem foi boa. Se não fosse eu, rapaz, é tu. Primeiro que a palavra não é tua, a palavra é de Deus. Você é apenas mordomo, você serve o alimento que Ele dá. Tem gente que acha que é dono da palavra. Não somos dono da palavra. A palavra é de Deus, irmãos. A palavra é dele. Esse aqui estava se achando cara, no verso 9. E no verso 10: ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é o grande poder de Deus. Manipulou o povo. O povo: caramba, esse cara aí, ele dá uma sapateada, eu vejo até o risca-fogo na calçada. É poder puro, mágico. Iludia, manipulava as pessoas. E aqui no verso de número 11: e atendiam-no, porque já desde muito tempo os havia iludido com artes mágicas. No verso 12: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres, e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Só precisou de experimentar o que é um verdadeiro sinal de Deus. Precisou de andar com um homem que literalmente não se glorificava a si mesmo, mas dava glória a Deus. E ali ele experimentou algo sobrenatural. Então, escondem do grande público a sua fragilidade, essas pessoas, e deixam que todos os chamem de grande. Apresentam como salvador da liberdade, salvadores dos direitos humanos e assim por diante, irmão. Esse cara aí, ele é o cara, ele faz tudo, ele faz até chover, a oração dele tem poder. Como o diácono Wagner falou, a tua oração, meu irmão, entra no teu quarto em silêncio, que ali em secreto teu pai te ouve. Você tem acesso, porque o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Você não precisa se consultar com ninguém. Você quer se consultar? Aqui, a Bíblia.
Vai se consultar na Bíblia, palavra de Deus. Eles querem público, mas o quê? Querem palmas, batem palma para mim. Querem as luzes da ribalta, querem ibope. Eu tenho que ser famoso, tem que meter um cartaz ali, bonito, outdoor, com meu nome, e eu estendendo as mãos, saindo os raios assim da mão, aí todo mundo, eita glória. Querem isso. Essas pessoas querem isso. Querem multidão, querem adoradores, querem alcançar as mais altas nuvens. Essas pessoas vivem atrás disso. Querem assentar-se na cadeira de Deus, querendo ser Deus. Querem isso. As vítimas do complexo de Deus jamais fariam o que Pedro fez na casa de Cornélio. Eu quero que você abra sua Bíblia em Atos 10, deixa aí, Atos 10, o verso de número 26. Versículo de número 26, diz assim: mas Pedro levantou dizendo: levanta-te que eu também sou homem. Eu estava ali, o centurião, que prostrou-se diante de Pedro, e Pedro, opa, não, para mim não, tu não tem que se prostrar para mim não, rapaz, levanta aí, eu sou um homem igual você. Mas tem gente que gosta, né? Quando se prostra perante ele, ele acha que aquela prostração ali da pessoa, está ali prostrado, é para adorar a ele. Não, irmãos, se curve para o Senhor, se curve para aquele que vive e reina. O homem não merece ser adorado, homem nenhum merece ser adorado, mas o Senhor da glória merece adoração. Ele merece a nossa adoração. Então, vejamos aqui, as vítimas do complexo de Deus jamais fariam o que Pedro fez na casa de Cornélio, quando o centurião romano de Cesareia se encontrou pela primeira vez com Simão, prostrou-se aos seus pés e o adorou, mas Cefas levantou e lhe ordenou: ergue-te, que eu também sou homem. Levanta aí, rapaz. Também não diriam que Paulo e Silas disseram à multidão de Listra, que estavam que pensavam que eles eram deuses em forma de homens. Abram aí em Atos 14, verso de número 15, diz assim o texto: e dizendo: senhores, por que fazei essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeito às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos converteis dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu e a terra, o mar e tudo quanto há neles. Olha aqui, irmãos, converta-se a Deus. Está ali Paulo e Silas, e eles ali adorando, achando que eram deuses em forma de homem. E quantas pessoas adoram isso, né, irmãos? Adoram isso. As pessoas vivem atrás disso, das luzes da ribalta, querendo ser Deus. Então, uma estratégia dos méritos de Deus é diariamente oposta à estratégia adotada por João Batista, irmãos. Qual foi a de João Batista? Convém que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Mas a pessoa doente espiritualmente, convém que ele, Jesus, diminua e que eu cresça. Essas pessoas são doentes espirituais. Eles certamente pensam, e às vezes chegam a dizer, de acordo com a história, o complexo de Deus ataca mais aqueles que estão investidos de autoridade. As pessoas dão um cargo para a pessoa e tu vai conhecer ela. Meu Deus, você dá um cargo. Eu trabalhei numa empresa, aí tinha uma jovem lá
que ela falava: poxa, eles não olham para a gente, nós somos classe, né, aqui, trabalhamos aqui na área da produção, e eu não dava nem ouvido, eu estava ali para ganhar meu salário, estava querendo fazer minha parte, e ela reclamando. Até que um dia, como na época, quem tinha curso de datilografia, isso aí nem existe mais, isso é pré-histórico, e essa menina tinha um curso de datilografia. Vocês novos aí, vocês não lembram de levar, não lembram da máquina de datilografia, né? Aquela ainda sou sonoplasta também. Aí essa menina tinha e foi trabalhar no RH. Lá no RH eu fui ver quem era a pessoa. Quer conhecer uma pessoa? Dê a ela, dê um cargo para ela, aí você vai conhecer quem são. E ela se perdeu ali no meio, e ela ficou amiga daquela turma que estava lá no topo, né? Aí teve um navio cargueiro passando em dezembro. Ó, vai passar um navio aí. Os irmãos sabem o que é navio, né? Vai ter demissão em massa. Quem estava na proa do navio? Ela. Ela estava na proa do navio. Então, meu irmão, o que Deus te deu é teu, não se preocupe não. O que Deus te deu é teu, na área do teu trabalho, Deus te deu é teu. Não se preocupe com o usurpador, não se preocupe com a sabotagem. Deus te deu, é você. Faça somente a vontade dele. Então a lista afeta muitas outras situações. A lista começa com Lúcifer e vai além de Jim Jones, aquele louco pastor, vocês devem lembrar dele, da Guiana Francesa, que ali envenenou um monte de pessoas. As pessoas cometeram um suicídio coletivo, porque ele dizia que ele era Deus, e as pessoas acreditavam que iam para um paraíso. Agora, você imagina um dia eu chegar aqui e falar: irmãos, eu tenho um antídoto aqui, a gente vai tomar, vai morrer. Eu tenho certeza que vocês vão sair correndo dessa igreja. O pastor está maluco ali. Porque vocês leem a Bíblia. A pegar um veneno igual esse louco pegou, mas ele conseguiu manipular o povo. Ele conseguiu entrar na mente das pessoas. Ele conseguiu ali digitar o que ele queria na mente das pessoas, e as pessoas acreditando que elas iriam morrer, iriam para um paraíso naquele dia. Suicídio coletivo começa com Lúcifer e vai até esse líder carismático que mata uma comunidade inteira. Talvez o mais notável seja aquele indivíduo, rei da Babilônia, Nabucodonosor. Esse sim, que teve que aprender as duras penas. A cadeira de Deus nunca está vaga, meu irmão. A cadeira de Deus não está vazia. E ele não abre acesso para ninguém entrar lá. Não pense em Nabucodonosor achando que ele se assentaria na cadeira de Deus, como se fosse cadeira de um imortal da academia de letra que morre. Um imortal que morre. Vocês já ouviram isso? Academia Brasileira de Letras dos Imortais. Tudo morreram um monte já, mas morre. O único imortal que eu conheço é Jesus, que ele morreu, ressuscitou, está vivo. E ele não divide a glória dele com ninguém. Não tente tocar na glória dele não, meu irmão, tente não. Então a soberba, meu querido, tem que ser localizada e amarrada desde o início. Mas antes de eu amarrar Satanás, eu tenho que amarrar minha língua. Antes de eu amarrar Satanás, eu tenho que amarrar meus olhos, porque eles podem me fazer pecar. Antes de eu amarrar Satanás, eu tenho que amarrar meus pés, porque ele pode me levar para lugares que Deus não quer que eu vá. Antes de amarrar Satanás, eu tenho que amarrar minha mente, porque ela pode me trair. Antes de eu amarrar Satanás, eu tenho que amarrar minha língua, porque eu posso falar mal do meu irmão. Antes de amarrar Satanás.
antes que prejudique as faculdades mentais e vire uma síndrome de cura quase sempre impossível, é necessário voltar aos pés da cruz e reconhecer que só Ele, só Jesus, só Ele, irmãos, que a Bíblia diz que é o Rei da Glória. Só Ele é o Rei da Glória. Não existe outro rei. Os reinos da terra tombaram. Os reinos mortais morreram. Mas o único rei que está vivo e reina pelos séculos dos séculos se chama Jesus. Vamos ficar de pé, irmãos.